salvo do Senhor, mas a Bíblia também me diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, na expectativa de tragar alguém. Ele está observando os teus passos 24 horas por dia. Não pense você dos teus passos 24 horas por dia. Não pense você que Satanás não percebe, não vê, não analisa, não estuda as suas horas de oração, de meditação, as coisas que você fala, pratica, vê, ouve, gosta de assistir. Perceba, Satanás, ele vive. E eu fico imaginando, meus irmãos, que é justamente nesse contexto que Satanás encontra a oportunidade para poder investir contra este casal e destruir o projeto inicial de Deus. Quando eu olho para a atitude desse casal, eu vejo de forma clara e nítida que a partir daquele momento em que Deus estabelece a regra para Adão, estabelece a regra para Eva, a partir daquele momento a conduta diária, o cotidiano daquele casal começa a mudar em relação àquela árvore, porque a Bíblia Sagrada afirma e garante que a árvore era boa, chamava a atenção, o fruto dela era agradável aos olhos, e se chama a atenção, certamente tinha destaque. Olha, eu fico imaginando Adão e Eva, olhando para aquela árvore, os dois conversando e falando um com o outro. Olha, mas que árvore bonita, mas que árvore bela. Eu fico a imaginar que a sombra daquela árvore era o mais gastava. Eu fico imaginando que eles descansavam muito mais à sombra desta árvore do que das demais do jardim. E eu fico imaginando, na medida que os dias vão passando, eles vão aumentando a atenção dada àquela árvore. E eu fico imaginando, sem nenhum medo de errar, até eles chegando à conclusão e conversando um com o outro. Por que Deus, para que Deus quer essa árvore? Por que Deus não dá essa árvore para a gente também? Ora, Deus não vai fazer suco com esta árvore, Deus não come fruto. Para que Deus quer essa árvore? É a árvore mais bonita do jardim, e Deus vai nos proibir de tocar justamente nesta árvore. Eu fico imaginando, irmãos, o casal conversando em torno daquela árvore, a árvore chamando a atenção daquele casal. A regra estava estabelecida, mas a atenção agora estava se voltando, e é justamente nesse momento, nesse contexto, que Satanás está observando. Você sabia, meu irmão, que Satanás não te derruba? Você sabia que Satanás, a única coisa, o máximo que ele pode fazer é dar oportunidade de cair, é colocar diante de você o prato. Ele não te obriga a comer, ele apenas te oferece a comida. Foi assim que aconteceu com aquele casal. Satanás estava observando e vendo que a árvore chamava a atenção. Então, como ele é astuto, ele vai elaborar, projetar, arquitetar o seu plano maquiavélico, e ele pega então Eva desprevenida, distraída. E a pior coisa é quando um crente está à toa. Eu gosto dessa frase, pastor Gesiel disse há muitos anos: Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. O que a voz de Deus tem produzido em você? Torno a dizer, ouvir a voz de Deus é um privilégio. Ouvir a voz de Deus é um privilégio. Esse Deus, ele faz questão de falar com o seu povo. Se tem uma coisa que esse Deus faz, é não ignorar a voz do seu povo. É impressionante como esse Deus com os seus servos. Jeremias 33:3, ele declarou: clama a mim e você vai ouvir a minha voz. Fala comigo, responder-te-ei e anunciar-te grandes e firmes que não sabe. A maior alegria da minha alma é saber que eu sirvo a um Deus que não está morto. A maior alegria da minha sirvo a um Deus que não está morto. A maior alegria da minha alma é saber que eu sirvo um Deus a minha vida toda, que não só ouve a minha voz, mas no meio da multidão ele também conhece a minha voz em particular. Você sabia que no meio dessa multidão sentada aqui, no meio desse povo todo, todos podem orar ao mesmo tempo, e Deus não
a voz, e Deus consegue ouvir a voz de todos nesse lugar, no mesmo contexto, na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo tempo. Esse Deus é tão maravilhoso que Ele sabe quem é a voz de quem. Você pode falar com Ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que lá do céu Ele ouve e diz: eu conheço essa voz, é minha serva fulana, é meu servo Beltrano, está no meio da multidão, mas está falando comigo. Eu conheço a voz dele, eu conheço. É um privilégio termos um Deus que fala, porque muita gente adora um Deus que é mudo. Muita gente serve a um Deus que é mudo. A igreja não. Ele fala. Ele fala, ele fala. Ele fala, irmãos. O Deus dessa igreja, Ele fala. E Ele fala, e detalhe, Ele exige da gente que nós falemos com Ele. Há muitas pessoas introvertidas, muitas pessoas que falam pouco, até dentro de casa, muitas pessoas caladas. É a personalidade. Mas Deus não. Deus, Ele faz questão de dizer: pedi, pedi, clama, clama, clamai, clamai, pedi, pedi. Ele diz: olha, invoca-me no dia da angústia, eu te responderei, tu me glorificarás. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Salmo 91 que você conhece e gosta, versículo 14, 15 e 16. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu o responderei. Eu falo com Ele, eu falo com Ele, eu tenho prazer em falar com Ele, eu gosto de falar com Ele. Se você não tem ouvido a voz de Deus no céu, é porque você está calado aqui na terra. Ei, irmão, permita que Deus continue ouvindo a tua voz. Volte para o lugar do encontro. Sabe aquele Adão tinha um lugar, um ponto de encontro todo dia para falar com Deus. Vê se isso não é a tua realidade. Todos os dias você tinha um cantinho na tua casa, de madrugada na beira da tua cama, na tua sala, lá no teu sofá. Alguns vão para o banheiro para orar. Não interessa o lugar, o importante é que quando você fala com Deus, Ele vem falar com você, Ele vem ao teu encontro. Oh, irmão, a voz de Deus está ao teu favor nesta noite. E eu estou ouvindo pela fé Deus falar com pessoas aqui neste lugar. Eu vou te convidar, levanta a mão assim, 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 e glorifica o nome do Senhor, e ouça a voz de Deus nesta noite em direção à tua vida. O que a voz de Deus tem produzido na tua vida, irmão? O que a voz de Deus tem produzido na tua vida? Será que é medo? Desconforto? Porque Adão sentiu medo por causa de um detalhe que faz toda a diferença. Adão sentiu medo por causa do pecado. Pecado para Deus é uma ofensa muito séria. Pecado para Deus é uma ofensa muito grave. É o pecado que afasta, distancia, separa o ser humano de Deus. A criatura do Criador é o pecado. Deus olha para você com o mesmo olhar de amor, de misericórdia, de compaixão. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação, divisão entre nós e Deus. Se você não tem ouvido a voz de Deus, reveja os teus conceitos. Acredite em mim, Ele pode estar em silêncio até por algum tempo em relação à tua vida. Mas se você está em paz com Deus, fique na expectativa deste silêncio ser quebrado a qualquer momento. Mas se porventura existe um rastro, uma queda, um deslize nesta trajetória sua, um problema cujo pecado entrou, acredite, deixe o pecado de lado, revele-se para
Deus, confesse e abandone este pecado, para que a misericórdia de Deus te alcance novamente e você volte a ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia Sagrada nos adverte: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e abandona alcançam de Deus misericórdia. O diabo pode estar dizendo para você: acabou, terminou, não dá mais certo, não tem mais jeito, não adianta, mas Deus está dizendo: clama a mim, clama a mim, clama a mim, clama a mim, clama a mim. Eva lamentavelmente deu ouvido à voz do adversário, e a voz do adversário ofereceu a ela aquilo que já estava no coração dela. Satanás apresentou o prato, não obrigou ela se alimentar. Deus, nesta noite, quer dar livramento a pessoas aqui da queda. Fale para Deus aquilo que está mexendo com você, porque você não quer cair, você não quer errar, você não quer se afastar de Deus. A voz de Deus é importante demais para se perder. Satanás, ele está apenas mostrando, oferecendo as oportunidades daquilo que já está no teu coração. Torno a dizer, você já mostrou para Satanás aquilo que lhe atrai, aquilo que está mexendo com você, e ele está buscando o meio mais fácil para poder te derrubar e te afastar de Deus. Não ceda, não ceda. Para-te por tua vida, não ceda. A voz de Deus nessa noite para você é: eu estou aqui neste lugar. Eu te livro da queda, eu te livro do perigo. E se você já caiu, eu te levanto novamente. Eu estou neste lugar. Este lugar é o lugar da restauração, é o lugar do recomeço. Este lugar é o lugar aonde a história se reinicia. Este lugar é o lugar aonde entra em cena ou entra em ação a misericórdia de Deus para a tua vida. Acredite, Adão, ele deixou de ouvir a voz de Deus por um pouco instante e pagou um preço eterno por isso. Eu quero te dizer nesta noite: não ceda, mantenha firme no teu propósito. O Senhor teu Deus está aqui, e torna a dizer, ele conhece a tua voz, ele já ouviu a tua voz chamando por ele em outras ocasiões, em outras situações. Há pessoas aqui cujo Deus está com saudade de ouvir a voz. Há pessoas aqui que Deus está com saudade de ouvir a voz dele. Porque, irmãos, eu torno a dizer, Deus não falta aos encontros diários conosco. Deus não falta. No lugar da oração que íamos todo dia, quando nós chegamos, Deus já está lá, nos aguardando. Não é Deus que se ausenta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Mas, curve a tua cabeça. Eu pergunto para você mais uma vez: o que a voz de Deus tem produzido na tua vida? Será que você ainda sente fogo no coração quando ouve a voz de Deus? Será que você ainda sente entusiasmo, alegria, empolgação, o prazer quando ouve a voz de Deus? Será que você ainda consegue ouvir a voz de Deus? Eu te declaro, irmão, que a voz de Deus ecoa neste santuário e Ele está chamando pelo teu nome nesta noite. Da mesma forma que Ele no jardim gritou o nome de Adão: aonde estás, Adão? Cadê você, Adão, meu amigo? Eu vim encontrar-se contigo. Adão estava escondido. Ei, não se esconda, revele-se para Deus, permita que Deus te ache neste lugar, permita que nesta noite Deus consiga te encontrar dentro deste santuário, porque se Deus te encontrar, Ele vai te revelar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Se Deus te encontrar neste lugar, Ele levanta, Ele restaura, Ele muda a sorte,
se Deus te encontrar neste lugar, Ele vai renovar a alegria da salvação dentro de você. Se Deus te encontrar, a fé vai ser solidificada. Se Deus te encontrar neste lugar, acredite, você vai sair daqui melhor do que você entrou. Se Deus te encontrar neste lugar, você vai ver que as promessas dele para a tua vida ainda estão no prazo de validade, ainda estão de pé, ainda estão vigorando. Deus quer te encontrar aqui neste lugar.